Fala, galera do canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo estaremos reagindo aí ao pós-jogo do empate entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã, 1-1, com direito a golaço de placa do Rony Bike, um golaço, gol Puskás no Maracanã, explodiu a torcida do Verdão, o golaço do Rony. E nós estaremos reagindo a esse pós-jogo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas vão falar aí sobre esse empate entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O Rony marcou o gol de bicicleta pelo Palmeiras e o Manuel empatou com gol de cabeça, cruzamento do John Arias no escanteio, e o Manuel fez o gol de cabeça, mantém aí a diferença de 8 pontos do Palmeiras para o Fluminense. O Palmeiras agora tem 50 pontos no campeonato e o Fluminense tem 42. Antes de soltar aí um trecho do programa da Sport TV, o pós-jogo da ESPN, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo do empate entre Fluminense e Palmeiras. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Do Renato Gaúcho em 87 contra um Atlético que estava invicto no campeonato, sempre o 3-2, sempre aquela coisa. E o Tele, como a gente... Do Falcão lá foi 3-1, né? Mococa? Falcão Mococa? Aquele famoso... 3-2 aquele 3-2, também. Mais um 3-2 que eu não lembrar. Eu entendo que assim, esse estigma do o cara que não ganha campeonato, o cara que não tem título e tal, ele vai continuar existindo pro Diniz. Beleza, vai continuar existindo até ele ser campeão. Por outro lado, a gente não pode transformar a ausência de título, sobretudo nessa temporada, em um problema para esse trabalho. Porque, cara, como é que você vai querer, vamos falar a verdade, que este Fluminense, com este elenco no campeonato por pontos corridos, supere o Flamengo e o Atlético com os elencos que eles têm e supere o Palmeiras com o trabalho que tem o seu treinador de 2 anos praticamente. Até pela expectativa que você acabou de trazer. Mas mais ou menos, Jean, o Fluminense contratou bastante no começo do ano, porque o objetivo era a Libertadores. Mas o elenco ainda é muito distante, né? Perdeu o Luiz Henrique, que era uma ótima válvula de escape. Eu acho até que na comparação com o Palmeiras, talvez esteja acontecendo, e aí muito graças ao Diniz, muito do que aconteceu com o Palmeiras graças ao Abel Ferreira. Porque vocês lembram que o Scarpa era pro cara para ser mandado embora, estava em lista de torcida organizada. O Rafael Veiga, esse cara não vai dar em nada, esse cara já deu, não sei o quê. Aprovou contestado. Né? Se você tirar o Gustavo Gomes... E até o Dudu foi criticado, porque não bateu pênalti aqui ou ali num campeonato estadual. Sim. Então, assim, se você excluir o Gustavo Gomes e o Everton, todo mundo ali já teve em algum momento em lista de torcida e tudo mais. E hoje, esses caras são todos idolatrados pelos seus torcedores, aplaudidos e tudo mais, pelo rendimento. Então, a qualidade do elenco que a gente vê hoje no Fluminense, falando, né, do futebol que o André joga, o próprio Samuel Xavier, que está longe de ser um garoto, o Ganso, que passou tanto tempo no ostracismo, ainda que estivesse jogando um pouco melhor antes mesmo do Fernando Diniz chegar, assim... Tem muito da mão do técnico na evolução da qualidade dos jogadores. Então, é um trabalho que vai merecer elogio de qualquer maneira. Sim. No final do campeonato, ainda que não ganhe o campeonato. Quem não gosta dele vai falar, ó o loser aí, ó o perdedor. Daqui a pouco os treinadores vão passar por aqui pelo linha de passe, o Abel Ferreira, também o Diniz. Para te ouvir, Rodrigo, quero ouvir esse seu gancho que você ia pegar, mas também já quero saber o seguinte... Faltam ainda muitas rodadas, mas a distância se manteve. Quem é que pode chegar nesse Palmeiras? Ainda dá para chegar ou o Palmeiras não vai deixar? Eu acho que não vai chegar, mas se tiver algum time com chance é o Flamengo. E aí eu vou dar mais uma espinafrada na decisão do Flamengo. O Fluminense e o Palmeiras são times que se repetem mais do que outros adversários, né? Criou-se muito no Brasil essa coisa, não dá para jogar 3 competições, 2 competições, quarta e domingo, agora é gramado sintético e tal. O Diniz, talvez pelas limitações do elenco dele em relação aos favoritos, ele repete demais o time. Aquele time do São Paulo que chegou a liderar o campeonato não tinha muita opção, ele repetia. Isso favorece o desempenho do time, o time fica mais entrosado, mais azeitado. Esse time do Fluminense é a mesma coisa. Quem fazia isso?
Não ficar lembrando, sempre lembrar do cara. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo. Ele falava, Ele botava joga os caras. quarta, descansa quinta. Se fosse o Jorge Jesus naquele Flamengo e Palmeiras recente no Allianz, Ele teria colocado o time principal. Não, jogamos quarta, descansamos quinta, sexta, sábado, jogamos domingo contra o Palmeiras, o jogo do campeonato, a final do campeonato. Foi a decisão, para mim, equivocada do Dorival e talvez com a ajuda da diretoria. Então, o Diniz, você pode falar, se ele estivesse treinando o Flamengo, o Galo ou o Palmeiras, será que ele rodaria mais o elenco, usaria outras peças? Talvez não. O tipo de jogo dele, que envolve a saidinha, que é passe de pé em pé, uma construção mais elaborada, isso pede entrosamento. Além de jogadores com capacidade técnica boa para não cometer erros, né, para acertar o passe, para acertar o lançamento, para acertar uma finalização, também o entrosamento é importante, os jogadores se entenderem em campo. Então, uma repetição, pouco, né? ele roda pouco, o time é bem, parece, a impressão que dá essa, é bem treinado, é bem organizado, porque se repete. Mas ele tem menos a rodar também, né? Sim. Se ele fosse o Dorival, talvez ele caísse na tentação de um belíssimo time B, que está fazendo os jogos do time B do Flamengo são louváveis. Eu também entraria com o que eu tenho de melhor contra o Palmeiras. Eu acho que ali era o jogo do Campeonato Brasileiro. Por mais que falem essa história, que o campeonato você ganha contra os pequenos, quando você tem a chance de, em um jogo, fazer 3 e parar o outro no número de pontos que ele tem... E pelo contexto, né? Isso é fatal. Você está a 9 pontos. Então, assim, de 6 para 12 é uma diferença gigante. Eu estou de acordo com vocês em relação ao Dorival, mas eu acho que, assim... O Diniz contra o Coritiba, em casa, antes do jogo contra o Corinthians, ali é um jogo que eu acho que mesmo rodando ele poderia ter conseguido a vitória. Então, tem muito disso, dele saber que o rendimento do time dele, aí pelo entrosamento, pelo modelo de jogo e tudo mais, funciona muito com esses 11 titulares. E ele roda pouco, de fato. Uma hora essa conta pode chegar, porque o Jorge Jesus, a gente fala muito dele também, mas o Jorge Jesus... É um pouco mito, né? Eu acho que assim, Dani, primeiro... Ele teve um período, né? Quer dizer, ele chega na metade do campeonato. Aí tem a parada para a Copa América, ele consegue treinar. Teve uma pré-temporada, uma meia temporada mais que ninguém um ponto teve. que eu acho que é importante. Perfeito. A parada da Copa América foi essencial para que ele voltasse com aquele gás. E outra, ele recebe jogadores em começo de temporada. Os caras que vêm da Europa naquele momento, né? Que eram Felipe Luiz... O Gerson, né, que acho que tinha chegado naquele mercado, também estava voltando nesse meio. Tinha mais um, enfim. Era Rafinha, talvez? Não. Rafinha. Então, eram 2 ou 3 jogadores voltando com, né, uma preparação para pegar um início de temporada. São na contramão do bem, né? Sim. Então, acho que foi um contexto que ajudou e ele foi muito inteligente em explorar esse contexto. Mas aqui a gente sabe que não dá para fazer o tempo todo. Se os caras quiserem ficar escalando o titular o tempo todo, eles vão quebrar o elenco inteiro. E quando a gente polariza isso para Flamengo e Palmeiras, da maneira que a gente está fazendo aqui, falando em título, né? Isso é curioso porque o Palmeiras, por mais que tenha talvez não, tem menos peças a rodar do que o Flamengo, ele também tem menos essa necessidade agora, Antero, por estar em menos uma competição. Eu acho que é um somatório de fatores, assim. O fato de o Flamengo não ter escalado o time principal é um recado, por mais que se dê uma justificativa posterior. O fato de o Flamengo ter uma competição a mais, tudo isso aumenta esses 8 pontos quando a gente fala em Campeonato Brasileiro. Aumenta, mas eu ainda sou o seguinte, eu prefiro o time sendo desgastado em 3 frentes. Porque o Flamengo está brigando pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Sim. Porque às vezes a gente tem essa, né? A gente ouve muito, principalmente de jogadores ou técnicos. Estamos fora, mas agora teremos mais tempo para treinar. Bom, então é melhor você ficar fora de tudo, que você vai ter tempo pra caramba para treinar, né? Mas de fato, tá bom. Vamos pensar. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí do empate entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã. 1-1, golaço do Rony, e o Palmeiras mantém aí a diferença de 8 pontos sobre o Fluminense. Agora o Palmeiras tem 50 e o Fluminense tem 42. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Golaço Brasil.